Irmãos, nós que ficamos, gostaria de convidá-los a abrirem comigo a Bíblia em Hebreus capítulo de número 11. Hoje estaremos estudando os versos 23 ou 24 até o versículo de número 26 dessa carta. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 24 até o versículo de número 26. Aproveitando ainda as crianças que estiveram aqui, tem uma ótima notícia para compartilhar com vocês. Se você esteve desatento aí ao grupo de comunicação, hoje nós recebemos mais duas criancinhas na nossa igreja. Recebemos a Avalon e a Halley, que são filhas do Edixon e da Jussara. Graças a Deus as duas meninas nasceram muito bem. A Jussara está em repouso, certamente estão muito felizes. E nós, como igreja, também celebramos isso. Então, ore por eles, para que Deus os abençoe nesse processo, nessa nova fase de vida, que eles sejam ricamente abençoados por Deus nessa nova etapa. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 24, até o versículo de número 26. Eu queria orar com você mais uma vez, antes de lermos essa passagem. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos nesta noite juntos. Te louvamos, Senhor, por tudo que pudemos viver até aqui neste culto, pelas canções que cantamos, pelas orações que foram feitas por cada um de nós. E agora, neste momento que vamos abrir a Tua palavra, Senhor, temos a expectativa de sermos alcançados pelo Senhor. Fala conosco, Senhor. Transforma os nossos corações, as nossas vidas, a forma como enxergamos e vivemos neste mundo. Que seja tudo isso para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Assim diz a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Em julho de 2018, uma importante revista americana da cidade de Nova York publicou um artigo sobre Kylie Jenner. Não sei quantos de vocês conhecem esta mulher, mas trata-se de uma das mulheres mais influentes nos nossos dias, pelo menos no âmbito das redes sociais e dos negócios. Trata-se de uma grande influenciadora, uma das irmãs das chamadas Kardashians. E falando sobre esta mulher, este jornal divulgou a seguinte matéria com o seguinte título: Kylie Jenner, de 19 anos, vale 900 milhões de dólares, está a caminho de se tornar a bilionária feita por si mesma, mais jovem da história. O que você está fazendo com a sua vida? Você percebe o tom altamente provocativo que essa matéria levanta? Aquela mulher tão famosa, que ganhou fama através de caminhos questionáveis de acordo com a palavra de Deus, se tornou um referencial de vida, de sucesso em nossos tempos. Essa história, esta matéria, ilustra a forma contrastante como o mundo tem apresentado o que significa viver uma vida bem-sucedida. Esta matéria ilustra o tipo de vida que significa, o que resumiria o lema: você não pode desperdiçar a sua vida. Essa, sem dúvida, é uma pergunta feita pela matéria: o que você está fazendo com a sua vida? Que todos nós, em algum momento da vida, já fizemos, e se não fizemos, deveríamos fazer. O problema não é a pergunta em si, mas como responderemos a essa questão. A forma como o mundo e como a Bíblia nos apresenta respostas a esse questionamento são completamente diferentes. Todos nós já tivemos, em algum momento da vida, a impressão de que talvez estivéssemos desperdiçando as nossas vidas. Esse é um sentimento que paira no coração de cristãos e não cristãos, e a resposta para isso, como disse, é diversa. Por exemplo, na tão famosa música dos Titãs, Epitáfio,
os autores propõem uma série de reflexões sobre o que significa viver uma vida bem vivida, o que significa não desperdiçar a vida. Talvez significasse olhar o pôr do sol, quem sabe significasse se preocupar menos com aquilo que está à nossa volta, aproveitar as pessoas que amamos mais. Mas afinal, o que significa viver uma vida bem-sucedida ou não desperdiçar a vida? Quando paramos para pensar no conceito de acordo com a métrica mundana, poderíamos dizer que responder a esta pergunta significaria, da nossa parte, apontar para questões como adquirir dinheiro, possuir bens, ter poder, galgar posições de sucesso aonde vivemos, aonde trabalhamos, desfrutar do reconhecimento dos nossos pares na sociedade que nos cerca. Quando olhamos, todavia, para a métrica do Evangelho, encontramos caminhos completamente diferentes. De acordo com a métrica de Jesus, ganhar em alguns momentos pode significar perder. De acordo com Jesus, liderar significa servir. Ser bem-sucedido, de acordo com os olhos de Jesus, pode significar ser fracassado aos olhos dos homens. Se desejamos viver vidas bem-sucedidas, se desejamos não desperdiçar as nossas vidas, precisamos nos perguntar como fazemos isso. Nessa noite vamos refletir sobre a história de um homem que ilustra com clareza o estilo de vida, de acordo com a métrica do Evangelho, que deveríamos imitar se desejamos viver vidas intensas, não desperdiçadas. Afinal de contas, como devemos viver se desejamos não desperdiçar a vida? De acordo com Deus, segundo Hebreus capítulo 11, podemos perceber em primeiro lugar, perceba o verso 24, que não desperdiçar a vida, de acordo com a métrica do Evangelho, significa não se identificar com o mundanismo do nosso século. Quando abrimos em Hebreus capítulo 24, capítulo 11, verso 24, somos inseridos ou apresentados a seguinte declaração: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A carta que temos diante de nós, a carta aos Hebreus, foi escrita há muito tempo atrás, a fim de responder a uma série de perguntas que cristãos, como eu e vocês, mas vivendo em contexto de severa perseguição, estavam fazendo. Muitos desses irmãos nossos estavam sendo tentados a abrir mão de suas convicções e voltar à velha religião, à velha prática do judaísmo. Não pela teologia em si do judaísmo também, mas principalmente pelo aspecto circunstancial que estavam experimentando. Abraçar o Evangelho era abraçar também perseguição. Dizer sim para Jesus era dizer sim também para a grande dose de sofrimento. Logo, perante tamanho sofrimento, tamanhas privações, alguns estavam sendo tentados a retroceder. E é justamente diante deste cenário, desejando encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé, a não abrirem mão de suas convicções, a não deixarem de lado o Evangelho a fim de trilharem o caminho mais fácil, que o autor sagrado escreve o que temos diante de nós. Ele poderia fazer isso de muitas maneiras, mas entendendo a maneira mais contextualizada possível para se dirigir a judeus, ele fala sobre homens como Abraão, Isaque e Jacó. Ele apresenta homens como Abel. Ele fala sobre homens como Enoque ou Noé. Ele ainda nos apresenta homens como Sansão. São muitos os exemplos que poderíamos utilizar se desejamos entender o que significa viver a fim de não desperdiçar a vida. Mas nesta noite vamos refletir ou nos aproximar especificamente daquele que talvez fosse, para eles, o maior referencial dentre todos os outros. O autor aos Hebreus nos apresenta a vida de Moisés, irmãos. A vida de Moisés poderia ser dividida em 3 partes, onde cada uma destas 3 partes representa o tempo de 40 anos. Durante 40 anos, Moisés permaneceu no Egito. Depois de 40 anos, ele sai em direção à terra de Jetro, após identificar-se com o povo de Deus
e se tornar inimigo público do Estado do Egito, este homem ruma em direção ao deserto e ali passa até os seus 80 anos. Até que finalmente volta ao Egito e lidera o povo de Deus até os seus 120 anos de idade. Nesta noite vamos nos deter a esta primeira parte da sua vida, aos primeiros 40 anos da sua história. Moisés foi um homem que nasceu através de pais judeus, que estavam, assim como todos os outros judeus daqueles dias, exilados no Egito. Lá eles que chegaram como um povo de distinção, de nobre vínculos sociais perante os poderosos do Egito, rapidamente se tornaram um povo malquisto, alvo de perseguição e em breve escravos. Nos dias que Moisés nasceu, era exatamente este o contexto que ele experimentou. Tal era o cenário de perseguição, que o faraó da época decidiu que todos os meninos do império deveriam ser mortos. Pela graça de Deus, sabemos que não foi o que aconteceu. Com ele, Deus utilizou a vida de parteiras que pouparam a sua vida. Posteriormente, a sua irmã, tomando ele, colocou ele junto aos juncos, na beira do rio Nilo. E então, a filha de Faraó, percebendo aquela criança chorando, toma em seus braços e o adota como filho. Vocês conhecem a história. Ele passou alguns momentos com a filha de Faraó, mas logo, frente à sua necessidade básica de alimentação, a sua irmã indicou a própria mãe para que esta pudesse cuidar de seu filho, desconhecido aos olhos dos egípcios. Algum tempo passou, ele deixa a casa de sua família judia, volta para os palácios do Egito. E lá cresce, se desenvolve. E como filho da filha de Faraó, é esta informação que temos. Este homem passa a ser tratado como um herdeiro da coroa do lugar mais poderoso do mundo naqueles dias. Como príncipe real, desfruta de todos os privilégios da coroa, é ensinado nas ciências egípcias, é ensinado em diversas línguas provavelmente, teve acesso aos melhores professores, desfrutou das melhores comidas, desfrutou das melhores experiências que o dinheiro pode comprar. Como filho da filha de Faraó, este homem não tinha limites em seus prazeres, privilégios e prestígios. Como príncipe que era, ele tinha o direito de fazer aquilo que desse na telha, desde que não fosse contra a vontade do Faraó. Em meio a esse cenário de poder, prestígio, que com 40 anos somos informados que, sendo homem feito, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que isso significa em termos práticos, irmãos? Os outros versos que temos no texto haverão de nos explicar. Ele recusou usufruir, verso 25, os prazeres transitórios do pecado. Quando encontramos essa mesma expressão sendo utilizada na sua tradução grega no Novo Testamento, encontramos uma referência direta a práticas ligadas à comida, à glutonaria, e a pecados relacionados à sexualidade. O Egito era um lugar de diversas bandejas de prazeres. Ele poderia deitar-se com quantas mulheres desejasse. Ele poderia comer até passar mal, se assim quisesse. Ele poderia, além disso, verso de número 26, desfrutar de todos os tesouros do Egito. Além dos prazeres da carne, como bebida, comida, sexo à vontade e tudo que pode estar envolvido nisso. Esse homem tinha à sua disposição todo o dinheiro que assim necessitasse. A informação é incerta, mas, de acordo com alguns estudiosos, provavelmente, o rei que governou nos dias de Moisés foi um homem chamado Tutancâmon. Esse homem estava ligado a um período da 19ª dinastia egípcia. E tal era o poder desse rei. Não era um fato único sobre Tutancâmon, mas prática comum também entre outros monarcas do Egito.
quando o sarcófago desse homem, quando o seu túmulo foi aberto, acharam muito e muito ouro lá dentro. Se eles tinham muito e muito ouro no túmulo, gente, quanto mais na vida. Este era o homem que temos diante dos nossos olhos nesta noite. Poder, riqueza, reconhecimento, conhecimento e tudo o que o dinheiro pode comprar. Diante de tudo isso, esse homem recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por que ele fez isso? Não se tratava apenas de um título social, mas de tudo o que estava embutido nele. Permanecer no Egito significava abraçar os moldes do Egito. Não apenas no que diz ao estilo de vida financeiro, mas no que diz também à religião, à adoração. Os egípcios eram um povo com múltiplas divindades, com múltiplos deuses. Um exemplo disso pode ser percebido através das 10 pragas do Egito. Cada uma das pragas é uma referência direta a uma divindade do Egito. Pois bem, ao abrir mão disto, este homem está abrindo mão da identificação com os padrões desta era. Ele está abrindo mão de deixar de lado o Senhor Deus e tomar a forma, os moldes deste mundo. Se trata não apenas de uma separação geográfica ou filial, mas se trata de uma decisão do coração, uma decisão que envolve adoração, que envolve comprometimento de vida, de tudo que ele tem. Isso iria afetar todas as áreas da sua vida. Porque ele fez isso. Como ele fez isso? O texto nos informa que Moisés fez isso pela fé. A fé que este homem tinha no Deus verdadeiro. A fé que é crer naquilo que é invisível. Crer naquilo que nós não conseguimos tocar, tatear. A fé no Deus verdadeiro fez com que Moisés abrisse mão de todas estas coisas, a fim de abraçar algo incomparavelmente mais valioso, a saber, o próprio Deus e a sua vontade. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, conseguimos perceber uma boa declaração, um bom exemplo, um bom teste do que significa ter uma fé genuína. Você deseja avaliar a veracidade da sua fé, a saúde da sua fé, a legitimidade da sua fé. Pergunte-se para onde a sua fé está lhe levando. A fé não se trata apenas de uma realidade abstrata ou meramente intelectual, mas esta fé que começa na mente, no coração, ela precisa tomar todo o nosso corpo e toda a nossa vida. Foi ou não foi exatamente o que aconteceu com esse homem? Esta fé em Deus não o manteve parado, inerte, ao invés disso. A fé genuína que Moisés depositou no Deus verdadeiro, no Deus genuíno, no Deus correto, o moveu da falsa religião para a verdadeira religião. O moveu dos prazeres do Egito para o prazer no Deus verdadeiro. O moveu do sincretismo religioso para a adoração exclusiva ao Deus de Israel, ao Deus dos seus pais, ao único e verdadeiro Deus. A fé genuína o moveu de uma vida satisfeita nas riquezas, a fim de ser satisfeito no Deus das riquezas. A fé genuína fez com que Moisés abrisse mão de fato dos prazeres carnais que poderia desfrutar no Egito, com quantas mulheres que desejasse, para viver em prol da glória de um Deus fiel, de um Deus de aliança, de um Deus que não aceita que vivamos a nossa própria maneira. Você percebe que esta fé não ficou aqui, mas o moveu em diferentes direções. Para onde a sua fé tem lhe movido? Para quais caminhos a sua fé tem lhe dirigido? Quais são as áreas da vida? Quais são os relacionamentos? Quais são as práticas que, por crer no Deus verdadeiro, hoje você não está mais abraçado a elas?
Você resiste a estas propostas, a estas promessas, a estas tentações, a estas práticas. Esse texto, irmãos, nos ilustra um dos maiores perigos que como igreja nós corremos hoje, se é que não é o maior perigo. Sabe qual é o maior perigo que enfrentamos? O maior perigo da igreja no século 21 não é o ateísmo, não é o gnosticismo, não são discursos ideológicos que pairam nas universidades, que pairam nas nossas redes sociais, que bombardeiam os nossos ouvidos todos os dias. Não é o marxismo que se espalha em diferentes corredores. Não é nenhuma destas coisas. O maior perigo que enfrentamos é de vivermos uma fé assimilada aos padrões deste século. É viver sem jamais sair do Egito. É dizer que somos cidadãos do céu, sem jamais rompermos com a aliança que um dia tivemos com o Egito. É dizer que pertencemos ao povo de Deus, mas ainda assim nos chamarmos como filho da filha de Faraó, como filhos deste século, caminharmos pelos valores desta era, caminharmos de acordo com os padrões deste mundo. Este é o maior perigo que ameaça as nossas vidas. Este homem viveria ao longo de seu ministério, ao longo de sua vida, diversos milagres. Mas sabe qual foi o primeiro deles? Ser livre do mundanismo. Algumas pessoas, quando falamos sobre mundanismo, podem dizer, pastor, mundanismo, isso é coisa de outras pessoas, não é coisa da minha vida. Pastor, eu não tenho uma tatuagem no corpo. Pastor, não tem brinco na orelha. Pastor, nunca pintei o cabelo. Pastor, eu nem corto direito o cabelo. Quais são os símbolos de mundanismo que talvez estejam pairando no nosso tempo? Eu não escuto música do mundo, só escuto música gospel. Quando você escuta a música que o irmão abençoado gosta, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando ver na bênção, vai se arrepender. A música lá dos Titãs, eu acho que tem mais graça comum do que essa, viu? Mundanismo, irmãos, não tem a ver com a cor do cabelo que você tem. Não tem a ver com o fato de cortar ou não cabelo. Não tem a ver, como já foi acreditado por muitos cristãos ao longo do tempo, o fato de ter ou não ter barba. De usar calça ou usar short, de usar saia ou usar vestido. Isso não tem a ver, gente, com mundanismo, não necessariamente. Sabe como nós percebemos o mundanismo entrar nas nossas igrejas, entrar nas nossas famílias, entrar nas nossas vidas? Quando olhamos para as nossas vidas e não percebemos nenhuma diferença em relação aos nossos colegas de trabalho que não são cristãos, que não conhecem a Cristo, que não partilham do mesmo evangelho que você diz acreditar. Satanás não está tão preocupado se você usa calça, se você usa saia, se você pinta seu cabelo de vermelho, de rosa, de azul. Satanás está desejando que você simplesmente viva como o mundo vive. Que você jamais saia do Egito. Que você viva como uma filha e como um filho de Faraó. Quando na verdade ele te chamou e me chamou para vivermos como filhos de Deus. Irmãos, o que podemos mais perceber nesse texto? Perceba comigo uma segunda verdade do que significa viver a fim de não desperdiçar a vida. Se aprendemos que significa não nos identificarmos com o mundanismo, podemos dizer a partir do verso 25 até o 26, parte A, que significa também identificar-se com o povo de Deus. Note que não encontramos apenas uma ação negativa aqui. Ele não apenas retirou as suas mãos do Egito. Percebemos no verso 25 e 26 que ele esticou as suas mãos, mas em outra direção. Que direção é esta? Verso de número 26 ou 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Eu peço que você note essa primeira palavra que encontramos no verso 25, preferindo. Não foi um ato contrário à sua vontade, ele não foi impelido por força maior, ele não foi deslocado contra a sua própria vontade, pelo contrário, foi uma escolha voluntária, livre. Ele decidiu abraçar o sofrimento. Ele decidiu
abraçar todas as consequências próprias de alguém que decide se colocar contra o homem mais poderoso do mundo de seus dias. Algo que nos soa tão estranho quanto isso é quando o autor aos Hebreus escreve: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Comida à vontade, sexualidade a perder de vista, distorcida. Como é que alguém pode preferir o sofrimento a coisas que são aparentemente prazerosas? Moisés não é masoquista, gente. O que nós encontramos nesse texto não é masoquismo, é cristianismo. O que Moisés faz não é abraçar o sofrimento porque ele ama o sofrimento. O que ele faz é abraçar o sofrimento porque ele ama a Cristo. E amar a Cristo, por vezes, significará abraçar o sofrimento também. Ele não abraça o sofrimento pelo sofrimento em si mesmo, mas o abraça porque significaria identificar-se com o povo de Deus. Provavelmente o texto está nos apontando para aquele momento em que, achando que era o tempo devido, ele sai da casa de Faraó, percebendo o sofrimento que um de seus compatriotas judeus estava sofrendo, ele acaba por matar um soldado egípcio. E como consequência disso, foge do Egito, deixando a coroa e abraçando as vestes de servo. Naquele momento, ele deixa a identificação de príncipe e abraça a identificação de um servo com o povo de Deus. Alguns detalhes interessantes desse texto a serem percebidos. Note no verso 25, ele fala que este homem preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. No verso de número 26, parte A, encontramos ele entendeu ser desprezado por causa de Cristo. Era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Vocês notam essas duas palavras, essas duas expressões, verso 25, junto com o povo de Deus, verso número 26, ele chama esta união que Moisés teve com o povo de Deus, de um ato feito por causa de Cristo. Essas duas expressões, essas duas verdades estão profundamente conectadas. Quando olhamos o lado negativo, o contraste negativo disso que achamos em Hebreus, podemos ser lembrados, por exemplo, de Atos capítulo 9, quando Paulo perseguia os cristãos. E após perseguir os cristãos, levá-los à cadeia, somos informados que ao se encontrar com Saulo, o próprio Senhor Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo não estava perseguindo Jesus, Jesus estava glorificado, ele estava perseguindo a igreja. Mas quando Cristo se dirige a este homem, diz que perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Perceba o cenário oposto, o contraste positivo desta declaração de Atos 7, Atos 9, em Hebreus capítulo 11. O que o autor sagrado está nos ensinando é que se unir à igreja que sofre, identificar-se com o povo de Deus, é também se identificar com Cristo ressurreto, com Cristo glorificado. De acordo com aquilo que o próprio apóstolo Paulo escreveu em várias de suas cartas, o Senhor Jesus é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Não há como identificar-nos com a cabeça sem que tenhamos um compromisso verdadeiro com o sofrimento daqueles que sofrem, com aqueles que fazem parte do seu corpo. É interessante perceber também nesse texto o fato de que quando Moisés olhou para aquele sofrimento, que o levaria a experimentar um sol escaldante, que o levaria a experimentar tantas privações, tantas dificuldades, tantas murmurações, ao invés dos prazeres do Egito, ele consegue colocar na balança uma coisa e outra e dizer que por mais difíceis que fossem os sofrimentos, eles jamais poderiam ser comparados com estar unido ao povo de Deus. É preferível isso do que todos os prazeres que o mundo pode nos dar. Meus irmãos, esse texto nos ensina que é impossível ser verdadeiramente cristão sem estar identificado com a igreja de Cristo Jesus. É impossível dizer que abraçamos o Senhor Jesus Cristo
se não abraçamos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Deus não apenas deseja salvar o meu e o seu coração do engano do Egito. Ele dá-nos também um novo propósito para viver. Ele dá-nos também uma nova missão pela qual deveríamos gastar as nossas vidas. E esta missão é incomparavelmente maior do que as nossas pequenas missões egoístas, autocentradas, que podemos tentar nos dedicar ao longo de toda a nossa vida. Aquele homem que vivia pelos seus prazeres, pelas suas conquistas, pelo seu próprio nome, é chamado por Deus para se dedicar à obra de Deus, à missão do povo de Deus. E que missão gloriosa é essa que o Senhor tem para o seu povo? Do Antigo Testamento até o Novo Testamento, até que o Senhor Jesus Cristo venha. A igreja de Cristo, espalhada em todo o mundo, possui uma única e grande missão, e esta missão é tornar Jesus conhecido entre todos os povos para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo está nos chamando, queridos, a abrirmos mão de nossas pequenas missões que passam, que são breves, a fim de nos aliançarmos a Ele em um propósito incomparavelmente maior. Fazer o seu nome conhecido entre todos os povos para a glória de Deus. Eu não quero dizer que você precisa deixar o que você está fazendo no seu trabalho, na sua faculdade, a fim de sair do Egito para isso. O Egito não é o seu trabalho, o Egito não é a sua faculdade, o Egito não é a sua escola, o Egito não é a sua profissão. O Egito é o seu egoísmo, meu irmão. É isso que nós precisamos deixar de lado. Os nossos falsos deuses, a nossa vã idolatria, a dedicação excessiva que temos a nós mesmos, a fim de nos identificarmos com algo incomparavelmente maior do que nós mesmos. A saber, a grande obra que Deus tem para cada um de nós. Quando nós olhamos para o próprio texto de Hebreus, percebemos esta evidência de que esta é uma marca própria, não daqueles que são masoquistas, mas daqueles que são cristãos. Note comigo o capítulo 10 de Hebreus, versos de número 32 até o versículo de número 34. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram co-participantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram. Abram bem os olhos e os ouvidos para o que vamos ler agora. Com alegria, a expoliação ou o espólio dos seus bens. Fala sério. Como alguém pode perder família, perder bens? Como alguém pode ser expulso do apartamento depois do financiamento de 35 anos? E olhar para tudo isso com alegria no coração. Como alguém pode deixar tantos prazeres, tantas facilidades, a fim de se aliançar com pessoas que estão sofrendo por se identificarem como parte do povo de Deus? A resposta é o Evangelho. Só o Evangelho pode nos fazer viver esta vida. Só o Evangelho pode nos fazer entender que o tudo que nós temos não está aqui. Não são as nossas posses, não são os nossos bens, não são os nossos confortos. Que viver uma vida a fim de não jogá-la fora, não é alcançar, galgar posições maiores e maiores e maiores. Isso não é o que significa viver uma vida, não. Viver uma vida de verdade, não desperdiçá-la, significa viver a fim de cumprir o grande propósito de todo o universo. Tornar Jesus conhecido entre todas as pessoas do mundo inteiro, até que o Senhor Jesus Cristo venha. Como aqueles homens e mulheres conseguiram fazer isso, irmãos? O que os moveu? Eu peço que você perceba a parte final do versículo 26. O texto nos diz:
que a razão de tudo isso é porque eles contemplavam, ou ele contemplava, a recompensa. Note que esta é a mesma verdade que no capítulo 10 de Hebreus, no texto que acabamos de ler, nos é dito como a base, o motor, a razão que fez com que aqueles cristãos se alegrassem em meio ao sofrimento. Deixassem de lado as suas posses a fim de se dedicarem à igreja, a fim de se dedicarem ao povo de Deus e à missão de Deus. Verso de número 34, capítulo de número 10. Porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Eis a razão que move cristãos de todo o mundo a deixarem os prazeres desta era, a fim de se dedicarem a uma causa maior, a viverem por um propósito maior, a entregarem as suas vidas por algo que de fato vale a pena, Cristo Jesus. Há uma promessa que nos foi feita. Há um patrimônio superior e durável. Há uma recompensa para todos aqueles que se gastam, que se dedicam, que se entregam ao Senhor. Olhando para a Escritura, podemos perceber em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 até o verso 18, como esta mesma realidade impactou o ministério do apóstolo Paulo. O mesmo escreve: por isso não desanimamos, mesmo em meio a tantas perseguições. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, e o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eis a razão que moveu Paulo a sofrer tantas coisas pelo Evangelho, a abrir mão de coisas que para ele até aquele momento eram preciosas, eram caras, a sua importância diante de seus pares, a vida tranquila que como mestre da religião de seus dias ele poderia gozar. Por que tudo isso, Paulo? Por que abrir mão de todas essas coisas? E a resposta é Cristo. Ele é a nossa última e final, eterna recompensa. Se desejamos viver vidas que realmente valem a pena, se você deseja não desperdiçar a sua vida, meu irmão, não olhe para aquela influenciadora que falei no início do texto, da mensagem. Olhe para este homem, que em meio aos seus tantos pecados e defeitos, nos ensinou o que significa entregar a sua vida por Cristo de verdade e viver uma vida que vale a pena ser vivida. Muitos anos antes de Kelly Jenner se tornar a primeira bilionária feita por si mesma aos 19 anos, em 1956, um outro jornal americano divulgou uma notícia que tinha um título parecido a este. Dizia: jovens americanos desperdiçam as suas vidas no interior de floresta amazônica. Esse importante jornal americano fazia referência à vida de Jim Elliot e seus amigos missionários que foram para o interior da selva amazônica e naquele lugar, tentando pregar o evangelho a povos ainda não alcançados, foram mortos em meio ao primeiro contato face a face com estes homens. Flechas e lanças os encontraram. E em poucos instantes, jovens brilhantes, formados em excelentes universidades americanas, deixaram para trás uma vida inteira nesta terra, com esposa e filhinhos ainda pequenos. Muitos acharam que estes homens eram radicais, jogaram a vida fora. Quem sabe hoje diriam, ao contrário de Kelly Jenner, fizeram uma péssima escolha, jamais foram bilionários por si mesmos. Pois bem, depois de algum tempo, acharam no diário de Jim Elliot
dos missionários, aquele que se tornou mais conhecido, as seguintes palavras: não é tolo o que entrega o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão da sua vida temporária, passageira, de prazeres que não podem ser retidos nas mãos, para agarrar-se àquilo que ninguém pode nos tirar, Cristo Jesus e a vida eterna. Se é para escolher como viver, eu espero que eu e vocês possamos escolher viver pela razão correta. O dinheiro que você tanto tem buscado não vai satisfazer o teu coração. Tornar-se o primeiro milionário, eu não estou com tanta expectativa de vocês não, para se tornarem bilionários não, viu? Mas tornarem-se os primeiros milionários de suas famílias, não te deixará alguém realizado, feliz, pleno. Ser alguém reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu esforço, não há nada de errado com isso, mas isso também não tem o poder de te preencher por dentro. Alcançar todas as métricas de sucesso da nossa cultura também não conseguirão te entregar o que o teu coração tanto anseia, meu amigo. O que o seu coração, o que o meu coração anseia e que de fato pode completar-nos inteiramente é sermos cobertos pelo perdão e pela graça daquele que, sendo rico, se fez pobre, esvaziou-se em uma cruz e se entregou inteiramente, fazendo-se alvo da ira de Deus, para que pecadores como vocês e eu pudéssemos ser feitos alvos do seu amor. Se o seu coração tem vagueado até este momento, com insatisfação, angústia, volte os seus olhos para Cristo Jesus nesta noite. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham e eu darei descanso. Ele nos promete que todo aquele que bate à sua porta, a porta é aberta. E Ele tem o prazer de ceiar conosco e nos dar aquilo que o nosso coração realmente necessita. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Eu quero te convidar nesse instante a fechar os seus olhos, nos coloquemos em pé, tenhamos um breve momento de oração e em seguida respondamos ao Evangelho que ouvimos através de mais uma canção. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor, nesta noite, pois Tu és a fonte última de satisfação que os nossos corações tanto anseiam. Obrigado, Senhor, porque mesmo que jamais sejamos, diante dos olhos dos homens, pessoas bem-sucedidas, o que de fato nada nos importa, Senhor, diante do Teu Evangelho, podemos em Cristo Jesus desfrutar da posição mais alta, Senhor, que homem algum por si mesmo jamais alcançou. Podemos ser feitos filhos de Deus. Podemos ser feitos herdeiros da vida eterna. Podemos nos tornar, Senhor, cidadãos de um novo céu e de uma nova terra onde habitam justiça. Nesta noite nós te pedimos por isso, Senhor. Transforma as nossas mentes. Resgata-nos, ó Deus, do mundanismo que talvez esteja dentro dos nossos corações, dentro dos nossos lares, presente na forma como educamos os nossos filhos, a forma como pensamos trabalho, família, como pensamos riqueza, como pensamos dinheiro, Senhor. Ó Senhor Deus, nos resgata das nossas histórias pequenas, dos nossos projetos pequenos, a fim de que vivamos por um projeto eternamente, Senhor, mais importante. Senhor, dá que gastemos cada um dos nossos dias, Deus, cada respiração, Senhor, cada segundo que o Senhor nos concede,
não para tornarmos o nosso nome conhecido, mas para tornar o Teu nome conhecido, Senhor. Ajuda-nos a pensar como podemos fazer isso. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar formas práticas, ó Deus, de abençoar pessoas que estão perto de nós, de nos identificarmos com o Teu povo, Senhor. O Teu povo que se acha em Porto Velho, nessa igreja. Irmãos nossos que estão sofrendo, Senhor. Irmãos nossos do outro lado do mundo, como por exemplo, irmãos na Nigéria que estão padecendo perante forte perseguição. Abre os nossos olhos. Deus, sensibiliza os nossos corações, para que não vivamos de acordo com os mesmos valores das pessoas que ainda não Te conhecem. Se porventura, Senhor, dentre nós esteja alguém que ainda não professou a fé no Senhor, que ainda não Te reconheceu como Senhor de sua vida, nós Te pedimos nesta noite, que o Senhor quebrante o seu coração, que o Senhor resgate a sua vida, e que o Senhor o encha, Senhor, com toda a alegria, perdão e graça, que só no Senhor podemos experimentar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao nosso Deus nesse instante, irmãos, com todo o nosso vigor.